país do planejamento nosso. Ó, os instrumentos em geral são os planos nacionais, planos regionais, planos estaduais, planos metropolitanos, planos de aglomerações urbanas, planos municipais, planos micro-regionais e o plano diretor municipal. Muito plano, não falta, né? E o que é importante aqui é, desses todos, desapropriação, servidão administrativa, tombamento de imóveis que já existiam, né? Eu queria chamar a atenção para o referendo popular e para o plebiscito. Ou seja, é uma lei interessante, né? Bom, o que mais? Os novos instrumentos: parcelamento, edificação e utilização compulsórios das propriedades que não cumprem a função social, uso capião especial de imóvel urbano, isso é uma super novidade, né? O direito de superfície, o direito de preempção. Só o direito de preempção, gente, já daria para a gente fazer ter um bom domínio do desenvolvimento urbano. O que é o direito de preempção? Qualquer imóvel a ser vendido, declarado sob o direito de preempção, ele tem que ser oferecido primeiro para o poder público, prefeitura. Se a prefeitura não aceitar, ele pode ser vendido pelo preço no qual ele foi oferecido para a prefeitura. Só. Isso já dá um controle. Se eu declarasse toda a cidade direito de preempção, com certeza eu faria muita coisa, mas teria que mudar a estrutura da administração pública, com certeza, né? E o IPTU progressivo no espaço foi instituído pela emenda 29 de 2000, foi a emenda que criou o SUS, passou de susto, porque era alguma coisa que nós, quando estávamos no governo Erundina, tentamos implementar e foi considerado ilegal pelo Supremo, chegou no Supremo. O Jaime Lerner tinha aplicado em Curitiba e ninguém considerou ilegal, porque nós íamos aplicar de forma diferente, evidentemente. Bom, mas vamos lá. Das diretrizes gerais, vocês sabem que o pessoal tem muito urbanista, inclusive colega que adora a diretriz geral, né? Que é aquelas que ninguém liga, né? Gestão democrática, direito à cidade sustentável, cooperação governo, iniciativa privada e sociedade, equilíbrio entre oferta de equipamentos, infraestrutura e população. Integração urbana e rural, tudo muito bom, né? Agora, olha que interessante aqui. Recuperação da valorização imobiliária decorrente do investimento público. Lei morta, certo? Bom, o que é a centralidade do Estatuto da Cidade? Isso que me preocupa. Quando a gente conseguir a aplicação, nós vamos ter que dar um jeito nesse não que está aí. Imóvel não edificado, não utilizado ou subutilizado. O que eu entendo dessa frase? Eu já tive discussão com o Secov em São Paulo achando que ia ser aplicado o Estatuto. Então, imóvel não utilizado, não edificado, não utilizado ou subutilizado. Eu devo entender que eu divido imóvel não utilizado, imóvel vazio, certo? Terreno não edificado. Depois, não utilizado ou subutilizado. Qual é a minha posição? É imóvel não edificado ou edificado, porque nós vamos ter que escolher como é que nós vamos fazer a interpretação dessa história. Porque se um imóvel edificado vazio não entra aqui, muitas cidades brasileiras, para muitas cidades o estatuto não é tão importante, que não tem mais terra vazia, tem mais imóvel, tá? São Paulo tem lá os 400 mil, o Rio parece que tem 100, não sei quantos mil, né? Bom,
Aí ele fala o seguinte: quem define o que é o imóvel não edificado, não utilizado ou subutilizado? Plano diretor. Uma vez eu estive em Campo Grande e puseram o cabrito para tomar conta da horta, né? Era o Secov de lá, que tem outro nome, que fazia a definição do que era aqui também. Quando um imóvel não cumpre a função social, se você deixar os promotores imobiliários fazerem a lei, vai ser complicado, né? Por isso que foi remetida para a esfera municipal, gente. Porque na esfera municipal é muito mais difícil. O capital imobiliário é muito mais forte na esfera municipal, né? Bom, então a aplicação também, essa palavrinha nos incomodou muito. A aplicação sucessiva dos instrumentos. Então, o proprietário tem que fazer a utilização compulsória. Então eu dou quanto? 3 anos, né? 1 ano para ele protocolar o projeto e 2 anos para iniciar a obra. Mas ele vai ser informado, ele tem que ser notificado com uma averbação em cartório de registro de imóveis. Quer dizer, não é fácil, né, de aplicar a lei, mas vamos lá. Quando ele não fez nada, aí incide o IPTU progressivo no tempo, aí eu vou ter que fazer uma lei específica para dizer qual é a alíquota que vai ser majorada a cada ano durante 5 anos, e ela será sustentada até o cumprimento da lei ou a desapropriação. Aí, se a lei não for cumprida, vai para a desapropriação. O valor da alíquota, cada ano, ela é no máximo o dobro dos anos anteriores, até chegar a 15% do valor do terreno, não é? Então, aqui eu tenho 5 anos, eu tinha 3 lá, mais 5 são 8. Com tramitação de lei, etc., vai para mais de 10 anos. Vocês vão falar, bom, mas olha, se a gente começar a manchar no mapa e aprovar a lei da utilização compulsória, a coisa já começa a mudar. É importante a gente enxergar a ideia de começar a pôr em prática. Mas tem outras soluções que nós podemos pôr em prática. Por exemplo, o imposto progressivo no espaço, em consonância com a Secretaria da Fazenda, dá para fazer política urbana com isso, né? Aí sim eu posso desapropriar com o título da dívida pública. Regularização de áreas ocupadas irregularmente. E aí o plano diretor. Bom, o plano diretor, então, ele assume um papel crucial e deve prever onde aplicar os instrumentos, com exceção do uso capião especial urbano, que não precisa estar previsto no plano diretor, né? As diretrizes e prioridades do plano diretor devem estar contidas no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual. Se tudo isso for cumprido, dá para a gente cercar um pouco, porque os empresários fazem lobby, né, junto ao orçamento, nas câmaras municipais. Como eles financiam campanha eleitoral, e isso não é ilegal, eles são muito ouvidos pelos vereadores, né? Bom, olha mais que o Estatuto da Cidade propõe. Órgãos colegiados de política urbana em níveis municipal, estadual e nacional. Ou seja, nunca fomos tão participativos. Conferências municipais, estaduais e federais. Iniciativa popular de projetos de lei, planos, programas e projetos. Eu acho que a gente precisa pensar nisso, não é? Como é que a gente mobiliza uma condição de retomada da mobilização, né?
E o orçamento participativo é condição obrigatória para a sua aprovação na Câmara Municipal. Ou seja, a lei é ótima. A sociedade é que parece que não conhece ela, né? E nem o Estado, e nem o Judiciário. Olha uma coisa interessante de ser usada. Depois eu acho que os debatedores podem dizer se é possível ou não e por que é tão difícil, né? Consórcios imobiliários. O proprietário transfere ao poder público aproveitamento do imóvel e recebe como pagamento unidades imobiliárias após as obras. O valor pago será correspondente ao valor do imóvel antes das obras, que é outra coisa complicada aqui na nossa sociedade, né? Bom, eu vou falar de algumas dificuldades da política de desenvolvimento urbano e depois eu acho que nós podemos debater, né? Os nossos debatedores podem, então, debater nessas questões. É necessariamente resultado de cooperação federativa. Por quê? O governo federal faz as diretrizes. Vocês viram que o estatuto da metrópole está sendo discutido, né? É muito importante para nós, porque as metrópoles, cada município está tirando para um lado, né? Talvez a gente tenha algumas novidades aí em outros estados, né? Mas o município, então, que é o local do desenvolvimento urbano, é onde está a competência. Em geral, ele é muito ligado aos proprietários de imóveis e capital imobiliário. Então, é difícil você ter uma cooperação federativa. Agora, o mais importante é que o governo federal tem mais recursos, não é? Com raras exceções. Eu digo mais recursos para investimento. E aí, o governo federal está investindo e nós não estamos vendo a aplicação do Estatuto da Cidade. E está acontecendo aquilo que aconteceu na época do BNH, quando os militares pegaram a proposta dos arquitetos e aplicaram sem mexer na questão da propriedade. Nossa, mas o ruído aqui não, mas tem... sem mexer, os militares não mexeram no Estatuto na questão fundiária imobiliária e trouxeram recursos do FGTS e do SBPE, regulamentaram o SBPE, que é recurso privado, né? E SBPE, que é uma espécie de um fundo semipúblico, é dos trabalhadores, mas gerido pelo Conselho Curador, não é? Então, o que nós tivemos foi uma elevada especulação imobiliária na década de 70. Depois, década de 80 e 90, recuo no investimento para as políticas habitacionais e imobiliárias e a partir de 2005, mas especialmente a partir de 2009, Minha Casa Minha Vida, muitos recursos e uma condição especial da política habitacional, inclusive privada, para a população até 10 salários mínimos. Então, o que nós tivemos? Na hora que não se mexeu na questão fundiária e imobiliária, um salto no preço dos imóveis, mas um salto espetacular. Essa semana eu participei de um seminário lá no meu laboratório com orientandos e já está aparecendo o que é a nova fronteira da ocupação por parte da população pobre. Como o capital imobiliário está disputando terras nas periferias urbanas,
Na área de mananciais em São Paulo, onde já moram quase 2 milhões de pessoas, a população está ocupando quase o ponto mais alto da Serra do Mar, quase na caída da Serra do Mar. Já existe ocupação na Serra do Mar, e muita. É a ocupação mais acelerada hoje, eu acho, no estado de São Paulo. Mas no município de São Paulo, a extensão da ocupação dos mananciais já está se apresentando. Porque não se consegue ocupar nem área de manancial, ocupação proibida por lei, não é? E nós estamos indo mais para frente. O que nós podemos dizer então? Nós temos muito avanço institucional, e a realidade urbana está piorando. Essa questão da dificuldade na aplicação da lei, eu queria fazer um comentário que é o seguinte: quando nós conseguimos, na Constituição Federal, os 2 artigos relativos às cidades, o Baldez, Miguel Baldez, que é uma das maiores sumidades que eu conheço sobre a questão legal fundiária, ele disse: é possível auto-aplicar. Não foi possível. Nós tivemos que esperar 13 anos a regulamentação pelo Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade remeteu ao plano diretor. Os planos diretores têm remetido à legislação complementar, e que muitas vezes não são aplicadas. O que eu queria dizer para vocês é não aceitarmos essa argumentação jurídica de postergar a aplicação, porque a Constituição é clara na sua vontade, o Estatuto da Cidade é claro no seu espírito, e se nós levarmos em consideração a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade, jamais poderíamos ter despejos como o que aconteceu, estão acontecendo, não é só em São Paulo. No Brasil inteiro, nós estamos passando pelo fim de um ciclo, o fim de um ciclo que afirmou a reforma urbana, que criou o Ministério das Cidades, que criou toda essa legislação, mas que está vindo um capital imobiliário dono da cidade. Dono, não há controle do uso da ocupação do solo. E não é verdade que uma sociedade capitalista não pode controlar o solo. Basta ir para o Canadá, para os Estados Unidos mesmo, para a Europa. Vocês vão dizer, mas são sociedades diferentes da nossa. São, mas são capitalistas. Não precisa ter essa selva que nós temos aqui, não é? Vamos para o final, que eu acho que eu já falei o meu tempo aqui, né? Eu queria terminar dizendo o seguinte: muita gente tem aí, nossa, mas você anda muito pessimista, né? Eu acho que eu não estou pessimista, gente, eu estou realista. Vejam o seguinte: entram na cidade de São Paulo 800 carros por dia. Em Fortaleza são 17 mil carros por mês. Hoje ninguém mais defende o transporte coletivo. O povo mesmo quer carro e moto. Por quê? Porque há uma política federal e municipal e estadual a favor do rodoviarismo e do transporte individual rodoviário. Deem uma olhada, o Bira, que é o presidente do Sindicato dos Engenheiros de Salvador, sempre fala isso.
A população de Salvador que viaja de automóvel é 18%. Vocês vão olhar onde é gasto o principal montante dos investimentos públicos. É ponte, avenida, viaduto, asfalto, túnel. Olha, isso é o Brasil.